é a questão do que fazer. Qual é a proposta política que é possível diante não só da guerra em Gaza, como agora a guerra Israel-Irã. Eu acho que, assim, é a necessidade, infelizmente, uma guerra total contra Israel, porque Israel precisa ser derrotada militarmente. É uma perspectiva, porque não tem jeito. Né? É Israel que provoca as guerras dos conflitos. Então, uma derrota do Irã é ruim, nesse caso, né? Com todo a podridão do regime dos ayatollahs. E o regime sionista precisa ter uma derrota militar. Certo? É isso que está colocado. Tá? É preciso uma combinação de uma nova primavera árabe para forçar os governos árabes, os governos do Oriente Médio, a se mover em solidariedade, especialmente aos palestinos, e contra Israel. Movimentos populares de massa. A Primavera Árabe não foi revoluções coloridas como parte da esquerda, né? Da esquerda institucional, da esquerda governista, do stalinismo vem falando. Nós precisamos seguir aqui fazendo uma crítica ao caráter burguês do regime iraniano. O regime iraniano não é um regime de trabalhadores, não é um regime dos povos, é um regime dos ricos, dos empresários iranianos. Seja dos setores que estão ligados às empresas estatais, seja dos setores que eles chamam de bazar, né? São as empresas privadas somente ligadas ao comércio e à área de serviços. E, por fim, uma defesa da luta revolucionária e solidária no Oriente Médio, para derrubar todos esses regimes, seja o regime sionista, seja o regime dos ayatollah, seja os regimes das ditaduras laicas do Oriente Médio, para, de fato, construir uma grande unidade dos povos do Oriente Médio, que possa ser uma federação internacional, uma federação, tal como a gente aqui na América do Sul tem um sonho de um dia a América do Sul ser uma grande federação de países solidários, democráticos, de justiça social, é também possível no Oriente Médio. Porque o que une aqueles povos, converge aqueles povos, é muito mais do que as diferenças. Se não fosse o papel do imperialismo, pós-queda do Império Otomano, desde então, tá, haveria uma unidade. Porque, inclusive, foi uma das promessas dos aliados ocidentais, da Entente, contra o Império Otomano, que se uniu à Alemanha, o Império Austro-Húngaro. A promessa era derrubar o Império Otomano para construir um grande país árabe, um grande país no Oriente Médio, multirracial. E não foi o que aconteceu. França dividiu, Reino Unido dividiu um pouco o NACO, certo? O Irã foi obrigado a se aliar aos ocidentais e o Império Otomano foi fatiado, desmembrado e encolhido. E ocupado. Né? Se nós conhecemos hoje a República Turca do jeito que é, porque houve uma guerra de independência contra a ocupação das potências que venceram a Primeira Guerra Mundial. Foi a Primeira Guerra Mundial. Então, é preciso frisar que é o imperialismo o responsável pela divisão étnica, religiosa, cultural, etc., do Oriente Médio. Não é uma divisão deles, porque historicamente sempre viveram, frequentemente, como uma única unidade política administrativa. É possível democracia, é possível uma outra realidade do Oriente Médio, mas sem a intervenção do imperialismo e pela mão da luta revolucionária dos povos
do próprio Oriente Médio. Tá? E precisa que esse Oriente Médio, esses países do Oriente Médio sejam laicos, não racistas. E eu, inclusive, que nós defendemos, por exemplo, a Palestina do mandato, que seja um país, né, do rio ao mar, que o regime sionista desapareça igual desapareceu o regime de apartheid na África do Sul. A África do Sul mostra que é possível acabar o apartheid, acabar o sionismo, que é o apartheid moderno que existe, e o apartheid era mantido pelo imperialismo dos Estados Unidos. O governo Reagan e Margaret Thatcher classificava Nelson Mandela como terrorista e o Congresso Nacional africano como terrorista, igual ele faz hoje com os grupos palestinos, seja os grupos combatentes e os não combatentes, certo? Então, é possível termos um Oriente Médio laico, democrático, multirracial, tá? Com justiça social, se espantar os imperialismos. Eu não falo só imperialismo dos Estados Unidos, né, e da Europa Ocidental. Também espantando o imperialismo russo e chinês, que estão ali para explorar e extrair as riquezas dos povos do Oriente Médio. Os povos árabes, os povos judeus, os povos curdos, né, persas, turcos. Né? Então, um outro Oriente Médio é possível. Certo? E é isso que eu acredito, é isso que eu convido a vocês a ajudar a construir, através do diálogo, através das redes sociais, né? Através das... E, é claro, registrar aqui as implicações econômicas se essa guerra se prolongar durante muito tempo. Certo? Alta do preço do petróleo, queda das exportações aqui impactando no Brasil, tá? Além do morticínio, certo? A mortalidade das pessoas e da destruição, inclusive, de infraestrutura dos países. Então, eu fecho aqui, né?